Uma grande comoção nas redes sociais envolvendo Christina Aguilera começou a acontecer nessas últimas semanas. A mudança super expressiva na imagem dela, com um grande emagrecimento, trouxe de volta admiradores que não falavam de Christina há muitos anos. Mas aí fica a grande questão, afinal de contas, esse público só gosta da Christina por ela parecer ter 20 anos e estar magra novamente? Por que não aconteceu o mesmo tipo de comoção na época que ela estava lançando outros projetos na carreira dela, mas estava com mais curvas? Pois é, essa vai ser a grande discussão do nosso vídeo de hoje, e vocês vão ficar chocados em como millennials tratam muitas vezes os seus ídolos por conta dos padrões de beleza irreais que foram condensados na cabeça desse público durante muitos anos. Mas antes da gente começar a discutir tudo isso, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, já clica no link que está fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Santo, sálvame, que tu me tienes perreando. A Christina sempre foi uma artista completa. Ela sempre esteve muito envolvida no processo criativo dos seus projetos e provou sempre que ela queria, ao máximo, elevar a sua arte a cada um dos seus lançamentos. Recentemente, ela lançou o ousadíssimo álbum Aguilera, um disco em espanhol que endossava suas raízes. Infelizmente, o projeto não foi muito amado pelo público. Muitos, inclusive, deram as costas, afirmando que ela não era mais a mesma e que sua capacidade criativa havia ficado genérica e pró-tendências. Porém, uma coisa é fato: desde a era Louras e o seu ganho de peso, o público começou a ter uma relação agressiva com Christina. Mas por que isso aconteceu? A resposta é muito simples: o reflexo da indústria que ela aconteceu. A Christina Aguilera é um produto dos anos 2000, e os anos 2000 tinham padrões de beleza muito irreais. A própria indústria construiu isso com o intuito de fazer com que os fãs ficassem mais obcecados do que nunca pelos seus ídolos. Mas ao mesmo tempo que isso daí gerou muito dinheiro para essa indústria, também deixou os fãs muito perturbados com vários padrões. Muitas sociedades promovem, de certa forma, padrões de beleza irrealistas que valorizam muitas vezes a magreza. No caso dos millennials, principalmente, que cresceram nessa realidade, isso é muito forte. Os anos 2000 foi uma década em que muitas coisas discriminatórias e problemáticas foram consideradas aceitáveis. Uma das piores coisas que aconteceu nos anos 2000 era o The Skinny Website. Para quem acompanhava revistas ou já tinha acesso à internet discada, no caso nessa época, devem ter testemunhado a popularidade desse site. O objetivo dele era muito simples: pegar imagens de atrizes e artistas de Hollywood e zombar da aparência deles, principalmente com falas horríveis. Atrizes como Kristen Stewart, a própria Mischa Barton, entre outras, eram regularmente detonadas e ridicularizadas por suas figuras. Inclusive foi nessa época que aquele apelido da Mischa Barton de perna de cottage ultrapassou todos os limites da mídia, isso por conta de uma ou duas celulites. Ao mesmo tempo que existia o The Skinny Website, também existia o Starve Wars, que era já um outro que ridicularizava as pessoas que estavam, por exemplo, com anorexia. Artistas como Hilary Duff, Lindsay Lohan, Mary-Kate Olsen, Nicole Richie e até mesmo Ashlee Simpson foram muito criticadas por conta da sua extrema magreza e problemas de saúde. Muitas revistas faziam questão de usar o Starve Wars para tirar sarro dessas artistas e fazer vendas astronômicas de revistas em cima da saúde mental delas. Sendo assim, não é nem um pouco estranho pensar que os millennials
millennials têm essa distorção tão grande da imagem no final das contas, né? Sendo assim, não é nem um pouco surpreendente que os millennials ainda cultivem esse tipo de comportamento, porque isso criou uma distorção na cabeça desse público no final das contas. As próprias pessoas millennials, mais do que qualquer outra pessoa, é perceptível o excesso de necessidade de controlar esse tipo de questão na sua própria vida. Você vai perceber que as pessoas que são dessa fase são as que mais se preocupam com a cintura, com a magreza extrema, em contar calorias absurdamente. E no momento que eu estava fazendo esse vídeo e que eu estava lendo alguns artigos em relação a esse tipo de comportamento, eu me botei muito nisso daí, porque eu percebi o quanto eu reproduzi isso daí também comigo mesmo em diversas épocas da minha vida, por conta do padrão e de tudo que eu sofri por não estar dentro desse padrão. De certa forma eu ainda sofro, vai. No Twitter, Instagram e outras redes sociais de uma interação rápida, a cultura da internet com trolls e haters permitem com que pessoas expressem anonimamente opiniões negativas e até mesmo ódio. Isso em relação às celebridades dos anos 2000 acaba resultando em comentários muito pesados e com um teor muito mais ofensivo do que pessoas que estão crescendo nessa geração hoje em dia. Além da Cristina ter crescido dentro desse sistema absurdo e distópico dos anos 2000 no aspecto da imagem, também ela foi uma artista muito exposta, com muita rivalidade feminina, entre outras coisas que já criaram uma imagem muito assim problemática dela em diversos momentos. E até hoje esse público costuma repetir o mesmo tipo de fala que acontecia no passado através de revistas e afins sobre a personalidade de Cristina Aguilera, entre outras coisas envolvendo Cristina Aguilera, porque simplesmente eles acham que ela é assim por conta daquelas notícias falarem que ela era assim, não exatamente por terem convivido com o artista ou a pessoa. No final das contas, esse culto à percepção de celebridade acaba também desconectando a realidade humana por trás dessas figuras públicas. As pessoas esquecem que, apesar da sua fama, os artistas são seres humanos e têm sentimentos e experiências emocionais profundas. Isso tudo que está acontecendo com Cristina Aguilera é um reflexo dessa construção que aconteceu durante anos na cabeça desse público que só acredita que uma pessoa está feliz e bem porque ela tem uma aparência que transmite o que no passado foi construído para elas acreditar que deve ser assim. Mas no final das contas, isso é culpa somente do público? É claro que não. A carreira da Cristina sofreu muito por ela fazer parte também da RCA Records e a mídia precisava também criar uma vilã no meio daquela narrativa toda. Além da RCA ter acabado com a carreira da Cristina, não promovendo ela como ela merecia nessa última década, também vimos uma promoção porca de rádio, de TV e em sua grande maioria saindo somente do bolso da Cristina. Ela não conseguia chegar em determinados lugares também e criar uma conexão com seu público mais a longo prazo. Sendo assim, muitas coisas da carreira dela acabaram também sendo apagadas com o tempo, assim também como limitadas. Como fã da Cristina, eu sei que a reputação dela foi piorando ao longo dos anos e que ela também não lutou contra isso, o que é um grande problema, porque a partir do momento que o artista resolve lutar contra isso, ele ainda assim consegue se posicionar em relação a todas as mentiras que são faladas contra ele. Mas a Cristina também nunca se esforçou muito nisso, então com o passar do tempo, cada vez mais ela acabava sendo ofuscada por essas coisas horríveis que eram inventadas sobre ela. Mas uma coisa é fato, esse emagrecimento acabou trazendo conexão com o público e aquela imagem pré-concebida no seu auge voltou a fazer sentido no âmago dos fãs que se afastaram pelas mudanças normais da vida que ela teve. É tóxico, muito tóxico, mas é algo que as pessoas têm naturalmente por conta dessas construções que aconteceram. Então, de certa forma, é muito doido de se pensar que isso é tratado com naturalidade, né? Mas nem todo mundo tem essa capacidade de reflexão no final das contas. Infelizmente, a gente não é criado para ter senso crítico no final das contas. A mídia manipula a gente pra gente de fato acreditar que apenas o que eles dizem pra gente é o que deve ser levado como fato no final das contas, por mais que seja factoide. Isso é uma forma também de controlar
diversas coisas na nossa sociedade. E não ia ser diferente com os artistas, né? Enfim, comenta aqui a sua opinião sobre isso tudo que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!